Salve, salve família, boa noite. Hoje vamos falar um pouco do Vasco, né? Sobre algumas notícias e algumas coisas, né? Antes de chamar a vinheta, eu quero pedir para vocês poder se inscrever no canal, dar o gostei, compartilhar com os amigos, com a família, para ajudar o canal a crescer, pois o canal é novo, né? E está tendo algumas visualizações, mas inscrição não está tendo. Então eu preciso que vocês se inscrevam para poder ajudar o canal a crescer. Que a gente possa montar aquela família, né? Se unir, bater um papo, falar sobre o Vasco, eu dar minha opinião, você dar de vocês, e a gente discutir uma boa conversa de Vasco, e principalmente em dia de jogos, né? Pré e pós-jogos, que a gente falar como é que foi a partida, o que a gente vai achar da partida. Beleza? Então, eu peço a vocês que se inscrevam, por favor, porque meus últimos dois vídeos até agora não deu visualizações, os outros até que deram, mas eu não sei se tem a ver com o fator que o Vasco não está jogando, né? Não está jogando e as pessoas não estão procurando notícia e etc. Mas vamos lá para a vinheta para a gente discutir um pouco de Vasco. Vamos lá. O teu da Zona Norte, Vascão, sentimento. Então, galera, boa noite. Vamos falar um pouco do Vasco, né? Já que o Vasco não está, infelizmente, saiu dos campeonatos, né, que estava disputando no Carioca e a Copa do Brasil. E está supostamente, né, de férias, né, até começar o brasileiro. Então, assim, tem muitas coisas sendo questionadas, sendo faladas dentro, assim, no clube, em termos de contratações, né, de modo geral, que eu tenho a minha opinião, mas eu acho que todo torcedor vascaíno concorda que o Vasco precisa de algumas contratações pontuais, de 4 a 5 contratações. Precisa de contratações também para o banco de reserva, para ter substituto no banco. Porque quando o jogador se lesionar, tomar o terceiro amarelo até ser expulso, ter jogador para entrar e jogar de verdade, mantendo um bom ritmo, né, do time titular. Não só a base, porque ultimamente o banco de reserva, se você for olhar, o banco de reserva do Vasco só tem a base, praticamente o jogador a maioria da base. Eu peço desculpa, talvez, o barulho da chuva está chovendo muito aqui, muito mesmo, então talvez você olhe um pouco da barulho da chuva. Mas, enfim, está sendo muito questionado, porque diz, né, que vai ter contratações, aí uma hora diz que não vai ter contratações até o meio do ano, né, abrir a próxima janela no meio do ano, né? E aí, acho eu que é se arriscar demais, e é esperar demais e é confiar demais. Porque o time titular do Vasco não é de todo ruim, mas está faltando de alguns jogadores, sim. E talvez, em algumas posições, em lesão, em expulsão, em cumprimento de cartões, por você não contratar, você talvez vai colocar jogadores que não estão tão preparados para ser titular em jogos importantes, que precisa ser somado pontos. Não é isso? Então, assim, e os jogadores que estão sendo especulado são jogadores que não animam a torcida, né? De modo nenhum. E quando são jogadores citados em termos de contratação, é jogadores que vêm de empréstimo por oportunidades de mercado, não para vir para jogar no time e resolver a carência que tem em alguns setores. É como, é como uma aposta, né? Um jogador é uma aposta por oportunidade de negócio. Aí, nós, vascaínos, começamos a nos questionar nas promessas que foram feitas da 777, Partners, né? Ia fazer um time competitivo, que ia ter um bom time para disputar campeonato.
Mas assim, como é que essa promessa está onde? Foi por água abaixo? Porque não se fala mais assim, fala o Brax, uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. Falou que ia fazer uma contratação, foi promessa que ia ter alguns jogadores, e depois citou que talvez não ia ter jogadores contratados, ia priorizar os que tem na preparação e tal. E talvez, aí eu escutei em alguma reportagem, eu vi que ia ser de 1 a 2 jogadores. Ia ser de 4 a 5, diminuiu, de 1 a 2. Só que desse de 1 a 2, eu me pergunto, desse de 1 a 2, é esse que está vindo do Santos agora? Juan? Porque isso aí não se, esse tipo de contratação não se conta, porque um jogador está vindo por empréstimo por oportunidade de mercado. Não é para jogar, para ser um jogador para buscar espaço no time, é ser titular ou algo desse tipo. Não, oportunidade de mercado. Assim como o outro que foi citado desse jogo do Amistoso, que vai ter amanhã, se não me engano, é amanhã. O Vasco com o Atlético, né? E vai observar 2 jogadores, se não me engano, do Atlético. 2 jogadores de um time de Série D. Aí quando os vascaínos ouvem certas notícias, bate aquele desânimo e aquele desespero. Poxa, voltamos a ser quem a gente era. A gente agora tem dinheiro. A gente estava com uma esperança muito grande. Só que, aos poucos, você começa a ver aquele modelo de anos atrás. De ano passado, de ano retrasado. Né? E o cara deram um pingo de esperança e agora parece que todo mundo para trás. O dinheiro acabou? Eu acho que não. Porque tem pessoas que estão se questionando. Será que o dinheiro acabou? O planejamento foi tão correto? Né? Porque eles têm aquele. Não, a gente planeja bem e tal. E faz um planejamento bem complexo. Mas esse planejamento, em real mesmo, não está sendo tão bem planejado. Porque sim, vamos concordar, foram contratados alguns jogadores que estão jogando bem. Então, mas também foi contratado jogadores que estão jogando mal. Ou que nem jogando tá. Não é? Não é isso? O CT, e aí? Parado? Ninguém fala como é que está a reforma do CT, como é que está o andamento. São Januário, nada, né? E aí? O dinheiro acabou? Algumas pessoas estão questionando isso. Parece que o dinheiro acabou. O planejamento foi tão mal que planejaram mal que o dinheiro acabou. Mas eu não acho que o dinheiro acabou. Como é que o dinheiro acabou sendo que a empresa em si, né, ela tem outros times fora, né, como o Beto Berlim, tem o Standard Liège, se não me engano, e outros clubes que eu não me lembro nesse momento. Então, se ele comprou esses times, tem dinheiro. E tem dinheiro sobrando. Porque eu acho que nenhuma empresa vai pegar e fazer um investimento com um valor que ele tem em caixa. Suponhamos, se eu tenho 50 milhões em geral, se eu tenho 50 milhões em geral, aí eu vou pegar e fazer um investimento de 50 milhões. E se der errado, aí pronto, eu perdi todo o meu dinheiro e fiquei pobre. Claro que não. Se ele investiu determinado valor, é porque tem dinheiro em caixa sobrando, porque, de uma certa forma, querendo ou não, existe investimento de risco. Porque todo investimento hoje em dia é investimento de risco. Pode dar certo? Pode, mas também pode dar errado. Então, todos nós vascaínos, a gente tá naquele meio sufocado. E de certa forma, no desespero. Porque é tanta notícia desanimadora, tanta notícia ruim, e você não vê ninguém se pronunciando para dar um esclarecimento para a torcida tentar confiar. A torcida estava confiando no começo, estava dando uma oportunidade, dando esperança, mas com o decorrer da eliminação da Copa do Brasil, precoce do ABC, eu acho que não foi nem a eliminação do Carioca, não vou nem falar da eliminação do Carioca, mas novamente na Copa do Brasil ser eliminado do ABC para time pequeno é desanimador. Desanimador.
Aí saiu dos 2 campeonatos e agora está parado, está esperando o campeonato começar brasileiro. Aí, como eu falo, nós vascaínos a gente fica tentando receber boas notícias, mesmo que a gente está com aquele receio, aquela rancor guardada dentro da gente, de tudo que aconteceu e de tudo que vem ventilado, mas a gente tem esperança de chegar uma notícia boa. Olha, o Vasco contratou um meia bom, que vai jogar e tal, mas é só esperança, porque até agora a gente está esperando esse meia desde o começo. Cadê? Foram contratados o atacante, volante, lateral, goleiro, zagueiro, mas meio de campo, nada. Desde o início, todo mundo sabia, não só a torcida, mas como a direção e a empresa em si, sabia que o grupo e o time precisam de um meio campo de criação. Sei muito bem, alguns canais citam, mas no mercado hoje não tem a opção de um meio campo bom. Eu sei que é difícil, mas durante esse tempo todo dá para você encontrar pelo menos um meio campo que ele não seja aquele craque, mas que ele vai entregar um bom futebol, um bom rendimento, né? Porque existe jogador meio campo por aí, em alguns times, que ele não são nenhuma estrela, né? Não são aqueles craques, mas decide. Tem um bom passe, tem uma boa decisão de jogada, se apresenta para o jogo e etc. Eu já me falei em alguns vídeos. Claudinho seria uma boa opção, né? Que foi de Bragantino. Eu não sei o time que ele está, mas procura saber, questão de valor, e tal, mesmo que seja muito caro, que eu não sei, mas procurou. Mas quando a gente escuta citar jogadores, é mais volante. A maioria dos jogadores que o Vasco citou foi volante em força. Aí de vez em quando um centroavante. Sabendo que a carência de urgência é meio campo. Meio campo e um volante. Né? Porque o Vasco tem risco de perder o Andrei e o Marlon Gomes para a seleção no meio do campeonato. E aí? Vamos dizer que o Joey seja titular do time atual, junto com o Jair ou com o Rodrigo, seja lá o que for. Você vai perder os dois. Quem vai para o lugar dele? Jair e Rodrigo, suponhamos. Aí vai ficar um vácuo, faltando um. Quem que tu vai colocar? Não tem outro volante. De Luca, todo mundo já sabe. E aí? Vai ter que improvisar um jogador ali? Cadê o planejamento? Porque quando o André foi vendido, sabiam que ia ficar aquela lacuna quando ele saísse. Né? Pegaram emprestado, pegaram e disseram que não iria pegar André emprestado, mas iria correr atrás de ter um substituto. E até agora nada. E aí? Como é que vai ficar? Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente começa a olhar com uma certa desconfiança. Porque vai chegar um momento que o time vai estar totalmente bagunçado. Porque só nesse aí você vai ver 2 jogadores que supostamente vai ser apresentado para o Mundial, né? Para a seleção olímpica. E se acontecer de algum outro jogador titular se machucar? Ou levar suspensão? Qual vai ser o substituto? Para a zaga a gente tem quem? Miranda e Paulo Vitor. Base. Laterais. Contratou o Bruno Henrique, se eu não me engano, que veio do. Eu lembro o time mais. Mas até agora não botaram o cara para jogar. Ninguém sabe como é que ele tá jogando, se vai jogar bem. Não foi colocado para jogar. Aí tem Paulinho, base. Lá na frente. Porque Alex Teixeira está sendo usado como ponta. Na outra ponta, Peck, que caiu de rendimento totalmente. E aí? Vai continuar contando com Peck improdutivo? Que o pessoal
né, fala que o PEC é voluntarioso, vota para defender, tudo bem, concordo. Mas a gente precisamos de jogador que ataque, né? Que quebre linhas, que chegue ao fundo, que tenha uma boa decisão quando chegue ao fundo, não se atrapalhe de entregar a bola para o adversário, entendeu? Na outra ponta, como estão botando o Alex Teixeira lá na outra ponta, eu acho para mim, talvez se você tentar um sistema e colocar o Alex Teixeira como um suposto segundo atacante, né, daria mais certo, porque ele não vai ficar muito próximo da área, né? Ele vai ficar entre o centroavante e a área. Ele não tem essa boa aproximação, ele sempre não está se aproximando para a área para fazer um golzinho, sempre ele está fazendo um golzinho. Botar o respeitava dos pontas. Agora o PEC não dá para se contar muito. Então tem que contratar um ponta. Tem o Orediano, vamos ver como é que vai ser essa preparação. Espero que ele esteja se desenvolvendo bem para entregar um bom futebol. Mas muitos estão citando que o Orediano não é esse ponta. Ele está mais para um meia. Não sei se está sendo testado, não sei como é que está sendo os treinos, porque o treino também não está sendo citado como é que está sendo esse treino. Não está. Outra coisa que foi cogitada em algumas notícias é sobre o Ivan, né? Que por falta de oportunidade, o Corinthians não está gostando, porque ele foi por empréstimo por Vasco com opções de compra, né? Com metas a cumprir de, se eu não me engano, de 30 partidas, sendo que ele só jogou 3 partidas, né? Então tem 27 para cumprir, para o Vasco poder comprar, por obrigação comprar ele. Então, assim, eu acho meio estranho e eu queria poder entender, porque nessas 3 partidas que o Ivan jogou, ele jogou muito bem, fez boas defesas, não vi ele dando vacilo em nenhum gol. E se eu não me engano, eu não sei, eu posso estar errado, né? Posso estar errado, gente, que me corrijam. Mas acho que nessas 3 partidas que ele jogou, ele não levou gol. Ele não levou gol. Aí pronto, só teve 3 oportunidades, né? Em 3 partidas. E logo depois, o Léo Jardine entrou e não saiu mais. Sendo em si, que eu lembro muito bem, que o Barbieri deu entrevista dizendo, porque questionaram ele sobre isso, né? Sobre os 2 goleiros. E ele falou que ia dar oportunidade aos 2. Ia estar sempre, né, revezando para dar oportunidade aos 2. E não estou vendo isso. Eu estou vendo só o Léo Jardim com oportunidade. O Ivan só jogou porque o Léo Jardim não tinha chegado ainda. A partir que ele chegou, com 2, 3 dias, o cara entrou e é titular absoluto. Então, isso também tem que ser revisto. Isso também tem que ser revisto. Porque tem jogadores saindo, mas pelo que foi falado, não vai contratar. Não vai contratar o jogador para como é que se diz? Para encher essa lacuna, né? Porque se vai sair jogador, vai ter espaço para contratar jogador, porque se está saindo, vai ficar com o salário daquele jogador livre, ou seja lá o que for. Então, Anderson Conceição está saindo. Saíram algum. É, Edmar disseram que vai sair também, em alguma notícia. Então, e aí? Quando se machucar alguém da zaga, se lesionar, levar cartão, como eu disse, quem vai ser o substituto? Miranda e Paulo Vitor, dois meninos da base, novo, sem experiência, no jogo duro, no clássico. E aí, como é que vai se comportar? Vai ter que botar, vai ter que botar os meninos no fogo. Na volância, quem é que tem para substituir? Para ser um bom reserva? Eu pergunto para vocês aí. Aí você
Pode falar no comentário o que vocês acham. E na volância, quem é que tem como um bom reserva? Não tem. Não tem. A não ser Rodrigo, né? Aqui aí é Marlon Gomes, Andrés, Rodrigo e o Jair. Então, entrando um desses três, vai ficar um no banco. Um no banco. Mas sendo que 2 dele vai sair para a seleção. Aí de 4, né? Que tem, 2 dele vai sair para a seleção. Vai ficar 2, vai ficar faltando um. E não tem. Porque o De Luca, quando entrou, não jogou bem. E não entrou mais, ninguém sabe. Ponta, não tem. Orediano está se preparando, mas o pessoal diz que ele não é muito bom e tem que ser testado como meia. O Eric Marcos é novo, base, né? Tem oscilação. O Figueiredo, depois que se machucou, não voltou aquele mesmo Figueiredo de antes. Base também. Egnaldo, não vem entrando bem nos últimos jogos que entrou. Base também. No ataque, Pedro Raul, só. Quem é o reserva de Pedro Raul? Não tem para fazer sombra para Pedro Raul. Não tem. Então, se a gente for analisar no grupo e no time do Vasco, do time titular, não tem nenhum bom reserva. Nenhum bom reserva. Que se algum jogador se machucar ou cumprir suspensão, para entrar, para manter aquela pegada, manter aquela qualidade. Não tem. Não tem. Só tem jogadores da base. Que oscila, que partida vai jogar bem, partida vai jogar mal. Porque eu posso estar errado. Mas a minha impressão é o planejamento de investimento é de um investimento com retorno rápido. Porque vendeu o Andrei, essa parte desse dinheiro foi para onde? Porque investiram mais ou menos em torno de 120 milhões. Então, do dinheiro que foi vendido ao Andrei, já caiu esse investimento, né? Já caiu esse investimento. Então, se investiu bem menos do que esse valor. Sendo que tem a sobra do ano passado, né? Que nem investiu o valor que era para investir no ano passado. Então, então você tem uma folha maior hoje para contratação esse mês, esse ano, quer dizer. Porque o ano passado você não investiu, porque pegou quase no final. E a contratação travou. Só especulação e nada. Então, o planejamento, como eu estou falando, parece que foi citado que é de médio e longo prazo, mas tá parecendo ser só de médio. Mas médio só para retorno. Porque a maioria dos jogadores são jogadores jovens, né, que foram contratados, jogadores novos, para ter essa opção de ser vendido para fora, de se destacar e vender para fora. Puma Rodrigues, Léo Pelé, o Piton, o Ivan, o Marlon Gomes é da base, é novo, joga bem, é um bom jogador. Se continuar jogando bem, se destacando, logo vai ser vendido, porque os caras, pelo que tá aparecendo, os caras querem fazer só dinheiro. Os caras estão contratando jogadores só para ter retorno. Eu sei que, claro, toda empresa ela quer ganhar dinheiro. Mas parece que o projeto complexo que ele fala não foi só falado. Realmente não foi feito. Porque o grupo em si, ele não só pode. Ele tem várias outras opções de receita. Não só venda de jogador. Se o planejamento foi realmente complexo e bem feito, provavelmente nesse planejamento ia ter que o Vasco tem uma torcida enorme, muito enganjada. E se montar um bom time, tiver um bom marketing e entre outras coisas, que agrade a torcida,
vai ter o retorno em dinheiro da torcida, esse investimento, que a torcida vai comprar camisa, vai comprar é, é, coisas do Vasco, seja camisa, seja roupa, seja é, copos, essas coisas. Vai lotar os estádios, os jogos que tiver do Vasco, vai lotar, então vai ter retorno tanto em produtos como ingresso, venda de ingresso, bilheteria, né? Aí também em venda de jogadores, sócio torcedor, que alavanca, porque se você animar a torcida, se você demonstrar à torcida que você realmente está melhorando o time, que o time está melhorando e expandindo, a torcida vai se enganjar mais ainda e vai entrar mais sócio torcedor, então vai entrar dinheiro dos sócios torcedores também. E tem vários nichos que vai entrar dinheiro, não é só de venda de jogadores, não. Aí tem premiações de campeonato também. Premiações de campeonato, como a Copa do Brasil, que cada fase você ganha um determinado valor e campeão, valor. Carioca, né, esse valor todo, também não sei quanto é que é, mas tem um valor. Brasileirão, da mesma forma, tem o valor do campeão, tem o valor por classificação, né, a tabela, entendeu? Tem outros campeonatos como Sul-Americana, Copa Libertadores e etc. Então, você tem outras opções de você entrar receita no clube. É notório, se você investir bem no time, investir bem, com bom planejamento, com bom projeto, vai dar frutos. Vai dar frutos porque o Palmeiras está dando frutos. Por quê? Montou um bom time, montou um bom projeto e de vez em quando é campeão. Entendeu? E entra dinheiro em caixa, muito dinheiro. Porque também não tem só isso, não. Você também chama a atenção dos patrocinadores, né? Que também entra na receita. De várias marcas que vai querer patrocinar um time. Por quê? Quando você monta um time, um bom time, ele vai ficar mais visível, vai chamar mais atenção. Então as marcas vão buscar o clube para mostrar a marca delas, seja na camisa, seja nas placas de publicidade. Então tudo isso aí entra dinheiro, não é só jogador. Parece que os caras montou um projeto só para pegar os jogadores da base do Vasco, né? Que tem e vender para fazer dinheiro. Então quero eu estar errado, porque é o que está aparecendo para mim, né? Quero muito estar errado, mas é o que está aparecendo para mim. O projeto começou bem, assim, entre aspas, né? Começou bem, mas agora tá aquela dúvida. Eu acho que nós vascaínos agora não tá com aquela certeza que realmente o projeto está sendo bem feito e que realmente vai dar bons frutos, porque não tem um diálogo com o torcedor, chegar a público e dizer para os torcedores, olha, torcedores, a gente está fazendo isso, 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 e explicar tudo direitinho. Não. Chega uma hora, depois de vários e vários dias de especulações e etc., vai lá, a público, dá uma entrevistazinha, diz uma coisa, pronto, fica por aí. Depois de mais um ano depois, dá uma entrevista descontradizendo o que falou antes. Aí como é que a torcida vai ter confiança, vai ter certeza de alguma coisa? Sendo que uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. Então, galera, a minha opinião é essa, o que eu acho, né, e o que eu penso em termos de geral do Vasco. Eu quero muito por ser vascaíno, né, de coração. Eu quero muito, muito que as coisas dê certo, que o grupo, né, dê certo, que o time dê certo, que cheguem jogadores para somar e muito, jogadores para ser titular, jogadores para ser um bom reserva. Mas só que, infelizmente, eu não tenho esperança disso pelas coisas que estão sendo especuladas. São jogadores que estão sendo especulados, que são jogadores
de times pequenos, de clubes pequenos, que não são destaque. Se fosse destaque, a gente ainda entenderia. A gente ainda entenderia. Mas são jogadores que são contestados. Eu sei. O Léo Pelé estava sendo contestado. No São Paulo, a torcida agradeceu e tal. Ele está jogando bem no Vasco. Assim como o Piton. Mas isso não acontece sempre. Não vai ser toda hora que um jogador vai vir contestado e vai jogar bem. Né? Porque já passou no Vasco e tem jogadores que tá lá e não nem jogaram. Não jogaram, e quando entraram não jogaram bem. O Zé Delivery, e aí? Tá lá. Porque nessas ausências que tiver de seleção, possa ser que o Zé Delivery volte. Já imaginou? Zé Delivery? De volta? Fazendo dupla com Jair, Rodrigo e Zé Gabriel, né? Que é Zé Delivery. Pronto. E aí? Já imaginou? Então é complicado. É complicado. A gente tenta criar um ânimo. Mas quando a gente pensa nesses montes de fatores, nesses fatores adversos, a gente acaba batendo um desânimo. Mas enfim, a gente tem que esperar no decorrer, né, do tempo e ver o que vai acontecer, infelizmente. Mas eu acho assim que a torcida tem que cobrar, tem que cair em cima, porque querendo ou não, quem mantém o clube somos a gente. E a gente são muito enganjados. A gente pode falar para eles ouvir. A gente pode apertar eles. Se a gente decidir se reunir e apertar eles, eles vão ter que dar uma resposta. Porque a torcida do Vasco é grande, é forte e é unida. Vamos pensar junto, vamos se movimentar e lutar, que a gente consegue. Vamos falar, abrir a boca, denunciar, reclamar, cobrar posições dele, coisas que eles prometeram e não estão cumprindo, porque é nosso dever como vascaíno. Então, galera, essa foi mais um vídeo, né? Minha opinião em geral, tudo que eu acho de projeto, do time como tá, de contratações que precisa, de supostos risco que pode estar correndo em termos de não querer e está demorando muito em termos de contratações e especulações que está sendo de jogadores que não vêm para acrescentar. Então, vou pedir novamente a vocês, né, antes de encerrar o vídeo, que vocês possam se inscrever no canal, dar o gostei, compartilhar com os amigos, com a família e criar aquele laço vascaíno que a gente possa aqui estar discutindo, né? Eu dando minha opinião, vocês dando de vocês nos comentários, né? Mais para frente, melhorando as coisas, eu vou fazer lives, né, ao vivo, para a gente discutir ao vivo, vocês dando a opinião de vocês, eu dando a minha, porque não adianta fazer live agora, porque o que acontece? Como o canal é novo, tem poucas visualizações e não tem praticamente, assim, só tem um inscrito, então eu vou ficar falando praticamente sozinho. Então, quando tiver mais pessoas, tiver inscrito e o canal estiver crescendo, aí eu vou fazer live, a gente vai dialogar, a gente vai debater, né? Provavelmente vou convidar pessoas para fazer parte da live, né? Debater junto, conversar, né? Falar sobre futebol em geral. Eu estou me programando, estou comprando algumas coisas aos poucos para melhorar a gravação, melhorar o ambiente, né? Mas eu preciso de vocês para isso. Então, aos poucos eu vou melhorando para entregar o melhor para vocês. Beleza, galera? Um abraço para todos vocês. De Vascaíno para Vascaíno. E até o próximo vídeo. Tchau.